Olá pessoal, o fresamento de roscas é um processo muito comum nos dias de hoje, porém a sua utilização deve observar alguns fatores. Neste vídeo vamos ver quando escolher o fresamento de roscas, também vamos ver algumas dicas técnicas para aplicar este processo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o fresamento de roscas, vem comigo. Eu sou o Jonathan Venâncio e este é o canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo de Ferro. Hoje, neste vídeo, falaremos sobre quando escolher o fresamento de roscas, quando este processo é mais vantajoso. Também vamos ver algumas dicas técnicas para aplicar bem o seu processo de fresamento de roscas. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, não se esqueça de compartilhar este vídeo. Curta também e comente o que você achou ou alguma crítica que você tem. Então, vamos ao vídeo. O fresamento de roscas, muitas vezes, é um processo mais vantajoso dentro do parque fabril, mas antes de poder aplicá-lo, você deve se atentar a algumas exigências. Deve-se atentar-se às seguintes condições para a aplicação do fresamento de roscas, sendo que esse processo deve ser feito em um centro de usinagem, ou seja, numa máquina com 3 eixos ou mais, por conta do movimento de interpolação, e o comprimento da rosca não deve ser superior a 3 vezes a aresta da ferramenta. As vantagens podem ser muitas. Por exemplo, uma fresa interpoladora de roscas pode usinar roscas com diferentes diâmetros e a mesma forma. Um exemplo disso seria que uma rosca de M15x1, M18x1 e M20x1 pode ser processada com a mesma ferramenta, bastando alterar o raio de interpolação. Assim, reduz-se o número de ferramentas deixadas no estoque, se economiza tempo em troca de ferramentas, melhora a eficiência e facilita o gerenciamento de ferramentas. Além disso, é possível usinar a rosca até o final do furo, no caso de um furo cego. Outra vantagem é que a precisão e o acabamento da rosca é melhorado, pois o fresamento da rosca é feita com altas velocidades de corte. Diferentemente dos machos de corte, cuja a velocidade de corte precisa ser reduzida, o fresamento de rosca proporciona um melhor acabamento. Isso dá mais confiabilidade na fabricação de roscas. No processo de fresamento de roscas, há um melhor controle dos cavacos, pois a ferramenta de corte geralmente é menor que a peça e assim gera cavacos pequenos. Pelo fato dos cavacos serem menores, eles não interferem no processo. Novamente, comparando aos machos para roscar, que produzem um cavaco longo e contínuo, aqui eles são curtos, evitando a quebra da ferramenta e proporcionando um corte mais suave. Uma ferramenta para fresamento de roscas, mesmo que quebre durante o processo, em geral não danifica a peça e é de fácil remoção, por ser sempre menor que o furo. Um macho para roscar quebrado dentro de um furo gera um retrabalho, tendo muitas vezes que refugar a mesma. Isso já não acontece com uma ferramenta de fresamento de roscas, tornando seu rendimento melhor. E ainda, essa usinagem é adequada para a usinagem a seco. Não é necessário grandes potências de máquinas, já que apenas uma pequena área da ferramenta entra em contato com a peça, e em geral existe um bom sistema de quebra-cavaco. E ainda é possível fazer ajustes no diâmetro da rosca, deixando-a mais precisa. Outra grande vantagem é a fácil manutenção da ferramenta em caso de quebra durante o processo. Na verdade, é raro que uma ferramenta de fresamento de roscas quebre, e em geral ela acontece por 2 motivos: erro humano ou erro dimensional da peça. Se ocorrer a quebra, seu manuseio é fácil, devido ao furo ser sempre maior que a ferramenta, e não causa avarias ao furo, devido ao baixo esforço de corte ao qual é submetido. Embora tenha muitas vantagens, o fresamento de roscas não é recomendado para materiais com dureza abaixo de 50 ROCL-C e diâmetros menores de 38 mm, porque, embora seja uma ferramenta muito boa, seu custo em geral é elevado e não paga o processo. Nesses casos, os machos para roscar são uma boa alternativa por seu bom custo-benefício. Outra desvantagem é que o tamanho da rosca na peça não deve ser maior que 3 vezes a rosca da peça. Isso porque a fresa tem sua força aplicada apenas de um lado, o lado que toca a peça, e a relação de diâmetro longo produzirá uma conicidade
velocidade quando a rosca é muito longa e a fresa correrá grande risco de quebra. Vamos falar agora sobre algumas dicas técnicas. Existem várias dicas que, se colocadas em prática durante o processo de fresamento de roscas, podem ajudar e muito, tanto no rendimento quanto na vida útil da ferramenta. Essas dicas que serão passadas agora vão ajudar no que você já sabe sobre o fresamento de roscas. Podemos separar por partes. Escolha do diâmetro de corte. Um diâmetro menor ajudará a alcançar as roscas de melhor qualidade. O contato da fresa criará um erro de formato na raiz do perfil da rosca. Em aplicações internas, a relação entre o diâmetro da rosca, o diâmetro de corte e o passo afetarão a profundidade de corte radial real, que se torna muito maior que a profundidade radial de corte escolhida. Um diâmetro de corte real e maior aumentará o desvio na raiz da rosca. Para minimizar o desvio do perfil, o diâmetro da fresa não deve ser maior que 70% do diâmetro da rosca. Para ajudar, é bom trabalhar sempre com furo composto, ou seja, com chanfro na entrada do furo. Muitas vezes, a própria ferramenta propicia esse trabalho, bastando apenas configurar na programação. Falando ainda sobre os tamanhos do furo para fresamento de roscas, as fresas para roscas usam os mesmos tamanhos de furo que para rosquear com macho. Procure sempre pelo maior furo possível, sem sair da tolerância. Isso irá garantir um processo mais seguro e vida útil da ferramenta mais longa. Quando usar uma pastilha de perfil completo, um furo pequeno é necessário para assegurar a parte superior da rosca usinada. Percurso da ferramenta de fresamento de roscas. O percurso da ferramenta de fresamento de roscas irá gerar roscas versão esquerda ou direita, usando o fresamento concordante e discordante. Sempre avance e retraia a fresa de rosca em um percurso suave, ou seja, rolagem para fora e para dentro do corte. As fresas para roscas precisam de máquinas ferramentas que são capazes de movimentos simultâneos dos eixos X, Y e Z. O diâmetro da rosca é determinado pelos eixos X e Y, enquanto o passo é controlado pelo eixo Z. Para a produção de roscas internas versão direita, em geral, as fresas são inicialmente posicionadas o mais próximo possível do furo, e então deve-se movê-las no sentido anti-horário em uma direção ascendente para assegurar que o fresamento concordante seja realizado. Já para o fresamento de uma rosca esquerda, segue na direção oposta, de cima para baixo, também em um percurso anti-horário para assegurar que o fresamento concordante seja realizado. Mas o que é fresamento concordante? O fresamento concordante é quando a ferramenta avança na direção da rotação da ferramenta. O fresamento concordante é o método sempre recomendado quando a máquina, a ferramenta, a fixação e a peça permitem. Com o uso do fresamento concordante, a espessura dos cavacos diminui desde o início do corte até chegar a zero no final, o que para o atrito e a queima da aresta contra a superfície antes de entrar no corte. E o fresamento discordante? O que seria? No fresamento discordante, a direção de avanço da ferramenta de corte é oposta à sua rotação. A aresta de corte precisa ser forçada dentro do corte, criando um efeito de esfregamento ou de queima devido ao atrito. Altas temperaturas e, geralmente, contato com a superfície endurecida pelo trabalho causado pela aresta anterior. Todos esses fatores reduzem a vida útil da ferramenta. Outro fator que contribui para a redução da vida útil da ferramenta são os cavacos espessos gerados na saída do corte. A grande espessura e a alta temperatura na saída fazem, algumas vezes, com que os cavacos grudem ou se soldem na aresta de corte, o que os carregará para o início do próximo corte, ou causará um microlascamento da aresta momentânea. Outro fator importante sobre o percurso da ferramenta de fresamento de roscas é a entrada para dentro do corte, ou rolagem para dentro do corte. A entrada para dentro do corte deve ser feita cuidadosamente durante o fresamento circular, ou a usinagem rampa circular. Isto pode ser feito ao realizar um círculo extra, o que resultará em contato lento dentro do material. Para cada quarto de rotação, ou seja, para cada 90 graus, durante a entrada no corte, o passo deve ser dividido em 4. As entradas suaves no corte também são essenciais para evitar a vibração e aumentar a vida útil da ferramenta. Avanço da ferramenta. Sempre trabalhe com valores menores de avanço por dente para alcançar a melhor qualidade e evitar as marcas de avanço na superfície da peça. O avanço por dente não deve exceder 0,15 mm por dente, portanto, é necessário um valor hexagonal. Já quando falamos sobre o avanço solicitado pelo software da máquina, devemos nos atentar que você deve sempre calcular as faixas de avanço corretas para o fresamento de roscas solicitado pelo software da máquina para
assegurar a carga correta da pastilha. O avanço sempre depende do valor que corresponde à faixa de avanço periférico. Entretanto, muitas máquinas precisam de um avanço central da ferramenta. Em aplicações de fresamento de roscas internas, o percurso da ferramenta da periferia é mais rápido que o movimento da linha de centro da ferramenta. A programação da faixa de avanço na maioria das máquinas de fresamento é baseado na linha central do fuso, que deve ser incluída nos cálculos de fresamento de roscas para maximizar a vida útil da ferramenta e evitar vibrações ou quebras da ferramenta. Número de passes. Separar a operação de fresamento de roscas em vários passes obtém passos de roscas maiores e melhora a segurança contra a quebra de ferramenta em materiais difíceis. O fresamento de roscas com vários passes também melhora a tolerância da rosca devido à deflexão reduzida da ferramenta. Isto fornece maior segurança em longos balanços e condições instáveis. Use sempre 2 ou mais passes quando fresar roscas em materiais endurecidos e difíceis. Usinagem a seco ou com refrigeração. A usinagem sem refrigeração é sempre recomendada porque o fluido de corte realça as variações da temperatura na entrada e na saída, criando trincas térmicas. O fluido de corte pode ser benéfico em determinadas ocasiões, como durante o acabamento em aços inoxidáveis, alumínios, usinagem de HRSA ou de ferros fundidos, para reduzir a poeira tóxica. Porém, é mais vantajoso escoar os cavacos usando o ar comprimido. Considerações sobre os dados de corte. Em aplicações de fresamento de roscas internas, a profundidade de corte aumenta em relação ao corte reto, o que reduz o efeito do afinamento dos cavacos. No caso das roscas externas, a profundidade radial se torna muito menor e a velocidade de corte mais alta pode ser usada. O ângulo de posição para o raio de ponta é 90 graus. Como esta é a parte mais sensível da pastilha, os cálculos de espessura efetiva de corte devem ser feitos usando o ângulo de posição de 90 graus. No trabalho em materiais de difícil usinagem, é recomendado usinar a rosca com a fresa de interpolar em 2 ou 3 passos. Esse foi o vídeo de hoje com o tema de quando escolher o fresamento de roscas e também com algumas dicas técnicas. Não se esqueça de curtir e também compartilhar para que outras pessoas também consigam entender sobre este processo. Deixe suas críticas no comentário e também alguma dica de outros temas. Eu sou o Jonathan Venâncio e eu fico por aqui.